Bom, ícones, então vamos para mais uma discussão de algum conceito, tudo bem? Então, para a lei geral dos gases, é o seguinte, então imagine aí, né, a princípio, que temos imaginar um recipiente fechado e nele é uma substância que está no estado gasoso, tá? Tudo bem? Então, os gases dependem de três variáveis: a minha temperatura, a minha pressão e o meu volume, tá? Quando fala a lei geral dos gases, vocês imaginem essa equação, ok? Então, aqui a minha pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial tem que ser igual à minha pressão final vezes o volume final vezes a temperatura final. Bom, veja que eu estou pegando o caminho diferente do livro. Eu começo pela equação geral e dela eu consigo ir para as três transformações gasosas, tudo bem? Então, por exemplo, a primeira transformação gasosa que apresenta no livro é a transformação isotérmica. Essa transformação isotérmica, a minha temperatura é constante. Então, veja, quando ele fala temperatura constante, é que minha temperatura inicial do meu problema vai ser igual à temperatura final, certo? Então, veja bem, se as duas vai ser temperatura final, é aquele mesmo conceito de que eu posso cortar, já que os dois são iguais, certo? Então, se eu tampar essas duas temperaturas, eu vou ter simplesmente a minha equação para a transformação isotérmica, certo? Ou seja, vai me sobrar a minha pressão e o meu volume. Então, essas duas partes de cima que sobra é a minha transformação isotérmica, certo? Então, mais uma vez, quando ele fala uma grandeza, no caso aqui a temperatura é constante, eu posso tampar minhas duas grandezas que é constantes e o que sobrar é a minha equação, certo? Ele falou transformação isobárica. Isobárica é pressão constante, e quando ele fala pressão constante, é que a minha pressão inicial é igual à minha pressão final. Então, veja, minha pressão inicial é igual à minha pressão final. Então, sobrou este termo da minha equação. Então, este termo eu reescrevi aqui. Tudo bem? E quando fala transformação isovolumétrica ou isocórica, é que o meu volume inicial é igual ao meu volume final. Então, venho aqui, volume inicial, posso tampar com volume final, já que são iguais. Então, vai me sobrar, se eu tampar esses dois termos da minha equação, vai me sobrar simplesmente, né, se eu tampar esses dois termos da minha equação, vai me sobrar simplesmente a pressão inicial em cima, a temperatura inicial embaixo, e aqui a pressão final e a temperatura final embaixo. E se eu tampar o meu volume, certo? Se eu tampar o meu volume, vai sobrar essa equação aqui para mim. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando eu falo transformação isotérmica, então minha temperatura é constante, eu tiro as temperaturas daqui da minha equação, vai sobrar simplesmente a pressão e volume. Ou seja, pressão e volume são grandezas inversamente proporcional. Então, se você pode imaginar um recipiente, se eu diminuir o volume, ou seja, eu tenho um recipiente, tá? E o meu gás ele está aqui solto, tá? Então, eu posso abaixar aqui e eu posso deixar o meu gás comprimido, ou seja, eu diminuir o volume dele. Eu diminui o volume. Se eu diminuir o volume, quer dizer então que aqui eu aumentei a pressão. Então, a grandeza inversamente proporcional. Na transformação isobárica, pressão constante, tá? Ou seja, a minha grandeza velocidade, minha grandeza volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Então, se eu aumentar o volume, o espaço com o qual minhas moléculas podem se movimentar, eu estou aumentando a temperatura. A mesma coisa é se eu tiver um êmbolo. O êmbolo é o que tem um recipiente. O êmbolo é a parte de cima que pode se mover livremente. Se eu aquecer um gás, ele vai aumentar a temperatura, ou seja, se eu aumentar a temperatura, o gás vai impulsionar esse êmbolo. Ou seja, quanto maior a temperatura ou quanto maior o volume, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. E na grandeza e na transformação isovolumétrica, pressão e temperatura são grandezas também diretamente proporcionais. Tá? Então, eu sempre gosto de utilizar o exemplo de um feijão, né? Estamos cozinhando um feijão no dia a dia, por exemplo, e se eu não tirar a pressão
eu não tirar a pressão da panela de pressão, ou seja, tudo isso mostra, por conta dessa relação que são diretamente proporcionais, que a minha temperatura lá dentro vai manter constante. Então, muitas das vezes, a gente diminui o gás, né? Diminui a chama de fogo para não precisar gastar gás, ou seja, a gente economiza gás justamente por saber desse conceito físico, né? Que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, se eu mantenho a pressão, se eu não tiro a pressão, eu estou mantendo a temperatura, certo? Então, o que vocês devem saber sobre a lei geral dos gases, né? Quando vocês forem responder exercícios, a única regra crucial, né, é que a temperatura ela tem que estar em Kelvin. Tudo bem? Então, Kelvin é a unidade de temperatura no Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Como a gente tem graus Celsius e graus Fahrenheit, a gente precisa de um padrão. Então, na hora de for resolver exercício, a gente tem que saber essas relações. E, claro, toda vez antes de jogar na equação, a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, é basicamente isso o conceito de transformações gasosas, que é a lei geral dos gases.